Olha, entrou em vigor nesse mês de julho a lei que altera o Código do Consumidor e estabelece uma série de medidas para evitar o chamado superintendente geral. Ela aumenta a proteção de quem tem muitas dívidas e não consegue pagá-las e cria alguns instrumentos para conter abusos na oferta de crédito. A gente conversa aqui com a repórter Gisele Vasconcelos sobre esse assunto. Entre as novas regras, consumidores terão direito a uma espécie de recuperação judicial para renegociar as dívidas com os credores. Além de instrumentos para conter o abuso de ofertas. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Eduardo Costa, que é advogado especialista de direito. Eduardo, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Tem algumas mudanças, na lei do direito do consumidor. O que muda? Bom dia, Gisele. Bom dia aos telespectadores. A lei do superendividamento que acabou de ser aprovada, ela altera o Código de Defesa do Consumidor e ela traz algumas disposições para conter essa questão do tratamento de crédito para os consumidores em geral. Então, basicamente, a gente trabalha com duas linhas mestras dentro dessa mudança, que, em primeiro lugar, se estabelece um direito para que haja um crédito responsável, uma oferta de crédito responsável. Então, as instituições financeiras em geral têm que oferecer algo que os consumidores efetivamente consigam pagar. Não adianta a gente ter uma pessoa que tem uma renda, vamos pensar aqui, por exemplo, de R$ 1.500 com um acesso de crédito a 12, 15, 20 mil reais. Então, o crédito tem que ser oferecido de forma proporcional para que evite-se também essa questão do superendividamento. Do outro lado, na outra ponta, pensando já na situação do consumidor que está bastante endividado, garante-se uma preocupação aqui com o mínimo existencial, ou seja, para que o que ele gasta mensalmente para o pagamento das suas dívidas possa vir a ser repactuado, de modo a não comprometer o seu orçamento mensal. Em relação às publicidades também, foi alterado nessa lei agora? Sim, hoje a oferta de crédito ela vai continuar existindo, né? Mas estabeleceu-se alguns limites. Então, não dá para se colocar anúncios dizendo que não vai mais fazer pesquisa em órgãos de proteção ao crédito, né? Ou não pode mais ter anúncios assertivos, anúncios, enfim, dirigidos aqui para o público idoso, para pessoas pensionistas, aposentados pelo INSS, enfim, categorias vulneráveis em geral. Então, a oferta de crédito pode haver, mas a gente está tendo uma limitação, né, na maneira como esse crédito ele é ofertado. E na renegociação da dívida, como é que vai acontecer agora? Bom, renegociação de dívida é uma coisa que sempre existiu. Inclusive, aqui a gente tem um exemplo muito interessante do Procon Alagoas, que tem um núcleo já de superendividamento em atividade. O que muda, basicamente, é a obrigatoriedade que as empresas terão para sentar. Então, como é que vai funcionar a partir de agora com essa nova legislação? Tá? A gente tem a fase chamada pré-processual, a fase de conciliação, e aí você pode procurar, o consumidor pode procurar tanto o Poder Judiciário, quanto poderia procurar os órgãos administrativos, como o PROCON, como algum outro núcleo de superendividamento. Tá? Então, o consumidor ele vai procurar essa entidade, ele vai listar os seus credores, ele vai listar suas dívidas e a forma como ele conseguiria pagar aquilo sem descumprir o seu orçamento mensal. Então, a ideia é que esses núcleos chamem as empresas credoras, né, para que todas sentem à mesa para repactuar essas obrigações. As empresas elas não têm a obrigação de aparecer para renegociar, mas a lei ela é bem enfática nesse sentido. A partir de agora, quem não sentar para renegociar, para pelo menos tentar renegociar com o consumidor, o não comparecimento injustificado vai trazer algumas consequências. Então, diante disso, as empresas vão ter o crédito suspenso, vai parar de contar os encargos legais, os juros e as correções monetárias, e, inclusive, vai poder ser aprovado um plano de recuperação dessa pessoa física, né, desse consumidor, independente da vontade deles. Então, essa é a fase pré-processual. Se lá eles chegarem num consenso,
Então, vai seguir aqueles termos pactuados. Não tendo essa etapa, Gisele, a gente vai partir para o processo de superendividamento. E aí o juiz vai conceder um prazo, né? E aí a gente entra de fato numa esfera judicial da coisa. O juiz vai conceder um prazo para que essas empresas possam justificar o porquê de não atender aquela proposta do consumidor e, de toda forma, o juiz vai determinar um plano de recuperação pessoal para aquele consumidor. E apesar da lei entrar em vigor só neste mês, quem estava endividado antes também pode ser beneficiada, né? Exatamente. A lei ela traz uma prescrição muito interessante nesse sentido. O que é que ela estabelece? As condições dos negócios celebrados antes da entrada em vigor dela vão seguir as regras antigas, tá? Mas a lei ela tem efeitos para todos os débitos, inclusive aqueles anteriores. Ok, a gente agradece por essas informações. Um bom dia para você. Bom dia. Então, são essas as orientações. De hoje, Ivan, Sofia, volto com vocês. Obrigado, Gisele.